Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aquele diante do qual nós nos apresentamos essa noite para adorar, aquele diante do qual a presença nós estamos, eu aqui e você aí, em um mesmo ânimo, em um mesmo espírito, com o mesmo propósito. Ele é Deus sobre essa terra. Ele é o Rei do seu povo. Ele é o Senhor sobre as nações. Jesus Cristo é a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Cristo é a paz para todo aquele, para toda aquela que está cansado, que está cansada. São verdades eternas declaradas na poesia do mundo. São verdades eternas declaradas nas Escrituras. São verdades eternas concretizadas na minha e na sua vida. E diante dessas verdades, nós podemos apresentar uma confissão de fé,
Que confissão é essa? De que ninguém, absolutamente ninguém, é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Quando nós entendemos que ninguém é como o nosso Deus, nós temos o ânimo adequado para apresentar a Ele a nossa adoração. Veja, o nosso ânimo para o culto, para a adoração, o nosso ânimo quando nós apresentamos a nossa vida a Deus, não deve estar pautado, alicerçado, fundamentado no momento em que nós estamos vivendo. Não, de maneira alguma. Todas as vezes que nós vamos nos apresentar a Deus em qualquer circunstância, tal apresentação deve estar fundamentada na consciência de que ninguém é como o nosso Deus. Santo, poderoso, majestoso, cheio de glória, em que não há sombra nem variação. Essa deve ser a nossa compreensão. E quando nós entendemos ninguém é como o nosso Deus, eu me lembro aqui de um outro hino que diz: por isso levante e cante, adore ao Senhor. Quando nós fundamentamos a nossa adoração naquilo que Deus é, nós estamos prontos para cultuar a Deus. Agora, se de maneira equivocada nós pautamos o nosso culto no momento em que nós estamos vivendo, eu posso dizer que isso é trágico. Por quê? Porque não existe nada mais transitório no mundo do que os momentos em que nós estamos vivendo, ou os momentos os quais nós estamos vivendo. Não existe nada mais transitório, não existe nada mais fugaz. E se a nossa adoração a Deus estiver pautada no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos equivocados. Tanto é que dessa maneira nós podemos entender com uma devida clareza, porque pessoas não se sentem à vontade, ou até mesmo não sentem o desejo de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Por quê? Porque eles entendem que o culto a Deus está fundamentado ou tem por base o momento em que eles estão vivendo. E aí muitos então não se sentem nem à vontade, ou até mesmo o desejo de cultuar e se apresentar diante de Deus. E alguns até se distanciam. Mas quando nós entendemos que nós estamos aqui, que nós estamos neste momento, apresentando a Deus a nossa vida por aquilo que Ele é, e Ele é digno de ser cultuado, de ser adorado, de que nós apresentemos a Ele a nossa vida, quando nós entendemos isso, que Ele é santo e perfeito, e nele reside a salvação, nele reside a providência, quando nós entendemos isso, então nós compreendemos, é momento de culto, é momento de adoração, é momento de adoração, é momento de oração, então é um privilégio poder se apresentar a esse Deus para cultuar. Que essa seja a nossa compreensão e o espírito e o ânimo, que não somente nesse momento, mas todas as ocasiões que nós nos apresentarmos a Deus, que essa possa ser a nossa compreensão. Mas você pode dizer, mas e o momento em que eu estou vivendo não é importante? Ou será que o momento em que eu estou vivendo não é importante para Deus? Será que o momento em que a nossa sociedade está vivendo não é importante para Deus?
Será que o momento da história em que o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, está atravessando, está sendo escrito, será que isso não importa para Deus? Evidentemente importa. Claro que importa. Mas não deve ser este o critério para a nossa adoração. E diante do momento em que nós estamos vivendo, que você está vivendo, antes de nós irmos ao próximo louvor, eu gostaria que você já começasse a pensar sobre isso. Será que não foi para esse momento? Será que não foi para esse momento que nós estamos vivendo enquanto igreja? Será que não foi para esse momento que nós estamos vivendo enquanto povo de Deus? Será que não foi para esse momento que nós estamos vivendo enquanto filhos e filhas do Altíssimo que Deus colocou você exatamente na posição em que você está? Será que não foi para este momento que Deus colocou você exatamente na posição em que você está? Vamos louvar ao Senhor. Em ato contínuo nós vamos apresentar a Deus a nossa vida e vamos refletir sobre a sua palavra. Louvemos ao Senhor. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
Será que não foi para um momento como esse que Deus colocou você na exata posição que você está? Será que não foi para um momento como esse que Deus colocou você na exata posição em que você está? Será? O texto que nós vamos tomar esta noite está no livro de Esther. Muitos de nós temos estudado de maneira especial o livro de Esther no decorrer dessa semana e temos nos alimentado das porções que o Senhor concede a cada um de nós e que estão registradas nesse livro. E nós vamos tomar o capítulo de número 4, os versículos 11 a 14. Esther 4, versículos 11 a 14. Eu leio assim a palavra do Senhor. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, será morto. A não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Palavra do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos apresentar a Deus esse momento, a nossa vida. Vamos pedir que o Senhor continue nos abençoando. Senhor, nosso Deus e Pai, de quem somos e a quem pertencemos, nos colocamos diante de Ti e a nossa palavra é de gratidão, é de reconhecimento. Gratidão pela maneira como o Senhor nos acolhe, pela maneira como o Senhor nos recebe, pela maneira como o Senhor nos atrai, pela maneira como o Senhor inclina os seus ouvidos para as nossas orações e pela maneira como o Senhor tem falado conosco por meio da Tua palavra. Eu coloco diante de Ti a minha vida, coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e peço que seja sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, a Sua bênção e o Seu favor. Concede-nos, Senhor, graça diante dos Teus olhos e fala conosco por intermédio da Sua palavra. Nós precisamos de Ti. Traz o consolo, traz o conforto, traz a instrução e prepara a nossa vida, prepara o nosso coração para estarmos e continuarmos na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos e em nome do Senhor Jesus
nós o agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Graças a Deus. Eis aqui a pergunta que Mardoqueu, primo de Esther, fez com que chegasse a ela por meio de um funcionário do rei. É uma pergunta que certamente fez com que Esther mudasse a sua compreensão do momento em que ela estava vivendo. Eu não tenho dúvida que essa pergunta fez com que Esther pudesse repensar a sua posição de rainha. Eu não tenho dúvida que essa pergunta, ela deu a Esther um novo sentido para a vida. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Na nossa vida, no tempo em que nós estamos vivendo, como essa pergunta ela pode impactar a nossa vida? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou na posição que você está, que você está na posição e na situação que você está. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus realizou isso na sua vida, permitiu que você chegasse aonde você chegou, que você estivesse aonde você está. Quem sabe não foi para um momento como esse. Nós vivemos um tempo singular. E eu não estou falando apenas de mim e de você. Eu não estou falando apenas das nossas famílias. Eu não estou falando apenas da congregação. Eu não estou falando apenas do bairro onde nós moramos. Eu estou falando da humanidade. Nós, enquanto humanidade, nós estamos vivendo um momento, e eu quero crer que muitos de nós, se pudessem, eles simplesmente não viveriam o tempo de hoje. Muitos de nós, se pudessem, eles abririam mão de viver esse momento para viver apenas o momento seguinte, para viver apenas o que há de ser. E pensando sobre esse texto, eu me recordei que nós não temos o momento seguinte. Nós não temos o momento seguinte. O momento que nós temos é o agora. O que nós temos é o agora. Nós temos sim, pela providência divina, pelas promessas divinas, pela nossa fé, sim, nós temos os dias da eternidade. Mas nós não temos o momento seguinte. E se nós abrirmos mão do momento em que nós estamos vivendo, logo nós não temos nada. E o momento que nós estamos vivendo, a partir desta compreensão, é uma dádiva
e é uma dádiva divina. Mardoqueu, ele vai fazer chegar a Esther a seguinte afirmação: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. E diante do momento que nós estamos vivendo, evidentemente existem pessoas que estão num lugar de maior conforto. Existem pessoas que estão num lugar de privilégio, ainda no momento em que nós estamos vivendo. Mas também existem pessoas que estão vivendo momentos de muita dificuldade. E nós temos aqui ilustrado na pessoa de Esther e na pessoa de Mardoqueu, o seu primo e tutor. Esther está no palácio, Mardoqueu está na porta do palácio, vestido de pano de saco e coberto de cinza. São duas posições diferentes. Mas tanto Esther é chamada a fazer o que cabe a ela fazer como rainha, como a Mardoqueu ele é chamado a fazer o que cabe a ele como povo de Deus. E o que cabe a Mardoqueu? Cabe a Mardoqueu comunicar a Esther. Mardoqueu faz com que uma cópia do decreto, que iria se cumprir dali 11 meses, que essa cópia de decreto chegasse até Esther. E o que estava falando nesse decreto? Que o povo judeu deveria ser exterminado. E Mardoqueu faz com que essa notícia chegue a Esther. É o que cabia a ele fazer. Diante disso, nós temos um aprendizado bastante importante. Por favor, considere comigo. Veja como a nossa vida, como na nossa vida, a nossa posição ela é alternada. Os momentos da nossa vida são fugazes. Nós não permanecemos em uma mesma maneira para sempre. Seja essa maneira um lugar de conforto, ou seja um lugar de que nós estamos cobertos de cinza, vestidos de panos de saco. A nossa posição ela alterna. E nós somos levados a pensar que, independente da nossa posição, nós temos algo a fazer. Nós precisamos de fazer o que nos cabe. Nós não podemos ficar com os braços cruzados. O texto sagrado vai dizer: pois se você ficar calada nessa hora tão necessária, o socorro e o livramento surgirão de outra parte para os judeus. Então veja, é uma bênção nós podemos viver esse momento. Esse momento é o que nós temos. E o que nós devemos fazer nesse momento? Nós devemos fazer o que nos cabe. Qual for a nossa posição, nós devemos de fazer o que nos cabe. Nós não devemos de dizer: eu estou numa posição de conforto, cruzo os braços. Ou eu estou numa posição humilde, eu vou cruzar os braços. Não. Cada um de nós devemos de fazer a nossa parte. Porque você se lembra que a nossa adoração ela não pode estar pautada no momento em que nós vivemos? A nossa adoração deve estar pautada no Deus que nós adoramos.
aquilo que nós vamos fazer não depende do momento que nós estamos vivendo ou da posição que nós ocupamos. Aquilo que nós devemos fazer deve estar consonante com o que o Filho de Deus, a Filha de Deus deve fazer. É isso que Deus requer da nossa vida. E a palavra de Deus está falando, se nós cruzarmos os nossos braços, a providência divina, ela vai vir de outro lugar e nós vamos perder a bênção. A bênção de andar pelo deserto, a bênção de ser cativos no Egito, a bênção de ser cativo na Babilônia, porque Deus estava cuidando do seu povo. Nós não seríamos povo de Deus se não tivéssemos passado pelo cativeiro, se não tivéssemos passado pelo deserto, nós não seríamos povo de Deus. Deus está nos tratando e Ele separou esse momento, e esse momento, ele é importante na nossa vida. Esther, ela percebeu isso. O livro de Esther, ele é cheio desses contrapontos. Esther é uma jovem que é cuidada por um primo, mas essa jovem, ela se torna rainha. Existia também no império, nesse tempo, um homem muito importante, Amã. Ele era o segundo em todo o império, ele era o primeiro-ministro do rei. Esse homem, em um determinado momento, ele está numa posição. E quando esse homem mal percebe, a sorte dele mudou. Os judeus estavam com a sentença de morte. O povo de Deus estava com a sentença de morte decretada por um rei, em um decreto que não podia ser revogado. Grande era a dificuldade daquele momento, mas maior do que a dificuldade foi o livramento. Existe aqui uma compreensão de um livramento. O nosso Deus é aquele que nos livra dos nossos opressores. O nosso Deus é aquele que nos livra daqueles que tramam contra nós. Ele nos livra. Essa verdade nós podemos ver nesse livro. Nós vemos aqui como o rei, ele mostra a majestade do seu reino, o esplendor do seu reino, as suas riquezas. Ele mostra a sua generosidade, dando um banquete de 6 meses, 180 dias. E no 7º dia, um banquete a todas as pessoas, dos maiores ou menores. E eles bebiam do vinho real. E tudo estava à disposição deles. Ora, como esse homem era um homem grande. Ora, como esse homem era digno de ser respeitado, mas ao mesmo tempo, depois do findar desse banquete, ele com o coração cheio de vinho, ele manda vir diante daquelas pessoas, a sua rainha, na ocasião Vasti, era o 3º ano, o livro de Esther inicia no 3º ano do rei Xerxes, e narra a história até o 12º ano. Então esse rei que no momento ele está sendo honrado por todos, esse rei no momento seguinte, ele manda vir diante dele a sua rainha, e ela simplesmente não obedece. Veja como o livro de Esther, ele é cheio desses contrapontos. Nós temos a própria história de Mardoqueu. Mardoqueu foi uma pessoa importantíssima na vida de Xerxes. E chega ao conhecimento de Mardoqueu que existia 2 funcionários do rei que estavam tramando contra ele para tirar a sua vida. O que Mardoqueu faz? Ele faz com que essa informação chegue até Esther, e Esther leva essa informação ao rei, em nome de Mardoqueu, e depois o rei manda averiguar, e de fato, esses homens estavam tramando contra a vida de Xerxes.
Mas o que acontece com Mardoqueu? Nada. Ninguém fala para ele nem obrigado. Não é cheio de contraponto esse livro? Então, nós somos levados a dizer assim, irmãos, Deus não requer que você faça nada além da sua condição. Ele não requer isso de você. Mas aquilo que nos vem para fazer, nós devemos fazer. Porque senão nós não estamos se permitindo ser tratados por Deus. Nós não cantamos no início que Ele é o Deus dessa terra. Ele é o Rei do seu povo, é o Senhor das nações. Nós não cantamos isso no início. Nós não temos essa compreensão e Ele requer que nós façamos a nossa parte. Nós não podemos dizer, a minha condição é de conforto, eu não vou fazer. A minha condição é uma condição que eu não tenho privilégio, eu não vou fazer. Não. Seja qual for a nossa condição, nós devemos agir como filhos e filhas de Deus. E foi isso que Mardoqueu fez. Ele fez com que Esther soubesse e pediu para que ela intercedesse em favor do povo. E o que coube aos judeus de Suzã fazer? O jejum. Em favor de Esther, em favor do momento que ela iria viver. Vá reunir todos os judeus em meu favor. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com você. Depois disso, irei ao rei. E ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Mas eu vou fazer aquilo que me cabe. Eu não vou negligenciar. Porque a nossa adoração, ela não deve estar fundamentada no momento e nas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Mas a nossa adoração, ela deve estar fundamentada ao Deus que nós nos apresentamos para adorar. E as nossas atitudes, elas não devem estar pautadas na posição que nós estamos. Se é de privilégio ou se é uma posição humilde, nós devemos fazer o que nos cabe. Que esta palavra encontre lugar na sua vida e no seu coração. Nós desejamos sim ver a hora em que esse momento passe e nós possamos nos reunir para cultuar a Deus. Em breve, num novo tempo, em uma manhã de sábado, clara, agradável. Nós desejamos viver esse momento, mas nós não temos esse momento. O que nós temos é o momento de agora. E nós somos conclamados por Deus. Ele está dizendo, não deixe de viver o seu deserto. Não deixe de viver o seu cativeiro. Não deixe de viver a sua perseguição. Viva, mas viva isso na presença de Deus. Porque maior do que o nosso sofrimento, maior do que os nossos inimigos, maior do que a glória desse mundo, é o livramento que Deus tem para mim e para você. Vamos louvar ao Senhor.
E depois do louvor nós vamos orar e seremos despedidos. Louvemos ao Senhor. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus, Pai. o seu nome O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus, Pai. o seu nome é, O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos apresentar diante de Deus a nossa vida e esse momento. E que essa palavra, ela encontre lugar. Essa palavra, ela venha trazer um novo sentido para o momento que nós estamos vivendo. Porque esta palavra é uma palavra da parte de Deus. Vamos apresentar diante de Deus a nossa vida. Senhor, nós estamos diante de Ti. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela maneira clara que o Senhor, ou com a qual e a partir da qual o Senhor fala conosco. Nós vemos com clareza, Senhor, que não é o momento, Pai. Não é o momento. Quem é o Deus que ouviu o clamor do povo e desceu para libertá-lo? Quem é o Deus que andou junto com o povo? Quem é o Deus que deu lei e preceitos ao povo? Quem é o Deus que fez com que eles alcançassem a terra que mana leite e mel? Quem é o Deus que os chamou do cativeiro babilônico? Quem é o Deus que se apresentou a eles em carne? O Senhor é o nosso Deus. E já não importa, Senhor. Ajuda-nos a compreender isso. Já não importa o momento e a posição que nós estamos. O que importa é o Senhor na nossa vida. O que importa é nós termos a certeza de que o socorro virá da sua parte. A providência divina virá da sua parte.
Nós sabemos que o seu nome não é declarado no livro de Esther, mas nós podemos ver pela sua ação, a sua providência na vida daquele povo, na vida daqueles nossos irmãos. E dessa maneira nós possamos ver a sua providência na nossa vida. E eu coloco diante de ti, Senhor, a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs. Eu coloco diante de ti as suas petições. Guarda-os, livra-os, perdoa-os, restaura-os, fortaleça o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus, concede-nos graça e favor e continua conosco. Abençoa-nos para o culto de sábado, abençoa-nos para o culto de amanhã. Guarda-nos no decorrer de toda essa semana e faça cumprir em nossas vidas a sua palavra. Tão somente manifesta como manifestou a Esther, como manifestou a Mardoqueu, como manifestou dos judeus daquele tempo, a sua providência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Nós agradecemos a Deus pelo cuidado com que Ele tem nos guardado e tem nos preservado. E nós agradecemos a Deus por esse momento que nós estamos vivendo. Momentos difíceis sim, mas momentos que são permitidos por Deus e momento que Ele está cuidando de nós. Ele está nos aperfeiçoando em nossa caminhada cristã, como seus filhos e suas filhas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Vamos nos despedir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus os abençoe.